pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. No nosso roteiro desta semana especial, vocês terão aí uma atividade, para pesquisar a respeito do desmatamento. Mas qual que é a ligação do desmatamento com o módulo que estávamos estudando? O módulo, se vocês bem virem, o título dele era Desequilíbrio Ambiental. E ao final dessa explicação sobre o desmatamento, a gente vai ver que o desmatamento ele vai acabar gerando como consequência, como resultado, vários desequilíbrios ambientais. Ele não vai estar só frisando em uma consequência, mas na verdade são várias consequências que estarão interligadas. E aí a gente vai entender um pouquinho hoje sobre o que é o desmatamento e como que está a situação atual da Amazônia em relação a essa questão tão emblemática. Então, para ter aí uma primeira definição, uma primeira noção do que seria o desmatamento, a gente poderia definir como uma retirada da cobertura vegetal, sendo que nem sempre é uma retirada total. Se for tirada de uma forma parcial de um determinado local, ou seja, tem uma quantidade X de árvores e aí é retirada uma quantidade, já é considerado desmatamento, tá? E esse desmatamento, ele vai causar muitos e muitos impactos. Aqui uma imagem para vocês terem uma ideia melhor do que a gente está falando, e com certeza vocês já ouviram falar. Aí dos lados a gente tem a presença notória da floresta, de como que ela seria. Ali mais à frente, essa quantidade de árvores já está minimizada, e nessa imagem que está bem à nossa frente, está completamente devastada. Ao final da aula a gente vai ver que uma das consequências do desmatamento pode ser o processo de desertificação. Algumas áreas que eram florestas vão ficar com aspecto de deserto. Por quê? Porque vão ficar totalmente sem árvores, totalmente sem vidas. Lembrem-se que, além das florestas estarem ali contribuindo no processo de geração de gás e oxigênio, por mais que não seja a maior quantidade que nós temos, mas tem uma grande parcela de contribuição, as árvores elas servem de abrigo para muitos animais. Então, a partir do momento que você tira essa vegetação, pode acontecer o que a gente chama de efeito de borda, tá? Então, os animais eles vão começar a recorrer, é claro, para as regiões mais próximas. Eles vão começar a migrar em busca de alimento, em busca de condições para que eles continuem existindo. Mas nem sempre, é claro, eles vão obter êxito, tá? Alguns podem acabar até mesmo sendo levados aí ao processo de extinção, que é quando eles deixam de existir e não vai ficar nenhum resquício dele, tá? E quando a gente fala do desmatamento, o desmatamento que vem ocorrendo atualmente e o que já ocorreu, na Amazônia, ele vai resultar em um desequilíbrio ambiental com cenários péssimos. Por que cenários péssimos? Porque são cenários que, para que a gente possa retroceder, para que a gente possa retornar a uma visão que era anterior, digamos assim, não é um processo muito rápido, tá? Muito pelo contrário. Lembra que a gente viu lá o processo de sucessão? Para que ela aconteça, demora um determinado tempo, tá? Eu preciso ter condições ideais do solo para que as plantas aos poucos possam se reestabelecer. Então, por isso que a gente pode ter essa frase aí bem frisada. Aqui, vocês têm aí uma imagem de como que era o desmatamento em 2007, tá bem? Então, aqui nessa imagem, a gente pode observar como é que foi ficando o cenário aí de desmatamento comparando, de 2017 até 2019, sendo que esse GIF, ele só ficou aí com a análise feita até alguns meses de 2019, nem foi concluído, tá? Mas ao final vocês vão ver que essas áreas, elas aumentaram e muito, tá? Em comparação ao nosso ano anterior. Então observe, aí essas cores em amarelos que vocês vão percebendo é o avanço de desmatamento aí no Acre, em Rondônia, no Pará, tá? E até mesmo em Manaus. Então observem aí, amarelo e vai ficando mais um tom alaranjado, tá? Então percebam aí como ele foi avançando. Então, quais que são as consequências geradas pelo desmatamento? Como eu já disse para vocês, a partir do momento que eu tenho a perca da cobertura vegetal, eu vou estar afetando diretamente
os hábitos, né, o nicho ecológico das populações que ali viviam, das comunidades que ali estavam estabelecidas. Então, com isso, eu posso aí sintetizar que acontece a perda da biodiversidade. Um outro problema que pode acontecer em decorrência do desmatamento seria o problema da degradação do solo. Lembre-se que a gente estudou em desequilíbrio ambiental, que dentro do desequilíbrio ambiental a gente tinha a questão da poluição do solo. Se eu tenho um solo degradado, consequentemente eu não vou conseguir estabelecer plantações naquele local. Uma outra coisa que eu tenho aí de consequência é a redução da umidade do ar, ou seja, tem relação aí com a poluição atmosférica, tá? Porque a gente não pode esquecer também que o desmatamento ele está intimamente ligado à questão das queimadas. Uma outra coisa que eu tenho aí como consequência também pode ser o aterramento de rios e lagos, ou seja, um impacto aí que pode ser refletido diretamente na questão que a gente viu do desequilíbrio ambiental relacionado à água. Então, o desmatamento, por mais que pareça uma coisa muito distante, mas acaba que consegue se encaixar em N problemas ambientais. E aqui, ó, vocês conseguem observar como é que acontece mais ou menos então esse desmatamento, com qual intuito? Geralmente, ou é pecuária, tá? Eles visam, né, uma maior área para ter um pasto maior, para ter mais cabeças de gado, digamos assim. E uma outra questão seria a exploração madeireira, tá? Eles tentam ver quais que são as árvores ali que têm algum valor, as que não têm são descartadas, são queimadas, e aquelas que têm são vendidas de maneira totalmente ilegal. Mas, professora, como é que a gente consegue ter um dado, como é que a gente consegue mensurar essas áreas aí que vão sendo perdidas, tá? Nem sempre é em uma área assim bem aberta que a gente consegue observar, né? Às vezes as pessoas que fazem isso, esse tipo de exploração madeireira, esse tipo de impacto que é o desmatamento, eles podem procurar regiões um pouco mais isoladas. Só que existe um monitoramento. E esse monitoramento, ele é feito diariamente, tá? Então, quais são os instrumentos utilizados aí? Os dados que a gente tem sobre desmatamento, eles são baseados, tá, em imagens via satélite. E essas imagens via satélite são processadas pelo DETE e pelo PRODES. Por quem? Pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pelo INPE. Então, a partir disso, a partir dessas imagens de satélites, eles conseguem ter as estatísticas do desmatamento, conseguem calcular como que está aí, né, essa região, como é que ela está, se está sofrendo avanço ou recuo em relação a esse problema. E aqui, para a gente finalizar, algumas matérias, né, que saíram já esse ano em relação à Amazônia, em relação ao desmatamento. O desmatamento, infelizmente, ele sofreu um aumento assim abrupto, um aumento absurdo, tá? E em relação aos últimos 10 anos, abril registrou o maior índice de desmatamento. Aí vocês podem ver no início dessa notícia que saiu no G1, que a área de desmate ela aumentou cerca de 171% em comparação com o mesmo mês do ano passado, ou seja, em comparação com 2019. Não é algo assim tão distante, não. E boa parte dessa área, infelizmente, está concentrada no estado do Pará. Mais uma notícia que a gente tem aí, desmatamento na Amazônia, uma tragédia anunciada, né? E que a devastação, com certeza, vai ser muito maior do que a que foi vista em 2019. A gente já está tendo alguns resultados aí sendo lançados, mas imaginem que no final do ano, como é que não vai estar se não forem tomadas providências? E, como eu disse para vocês, que as queimadas estão intimamente ligadas a esse problema. Ou seja, quando eu tenho o problema das queimadas, acaba que eu vou afetar principalmente crianças e idosos, né, que já não têm uma imunidade tão boa, e eles podem acabar sofrendo com problemas respiratórios. E no nosso momento atual, no nosso cenário atual, nós estamos passando aí pelo enfrentamento do Covid-19, que um dos seus sintomas mais graves é justamente a insuficiência respiratória. Então, imagina a associação de um vírus que vai te causar problemas respiratórios com as queimadas, a tragédia que não vai ser. E aqui, para a gente encerrar as principais notícias que saíram, para vocês verem que não foi só em 10 sites, muito pelo contrário, tá? Olha aí, desmatamento e fogo podem agravar a pandemia na Amazônia, porque tem essa ligação que eu falei para vocês agora. Os alertas de desmatamento na Amazônia estão subindo, tá? 22% até agora. E o desmatamento na Amazônia aumentou 34% no mês de maio.
Então, infelizmente, se não forem tomadas medidas, o que vai acontecer é que essa taxa vai continuar aumentando e, consequentemente, nós teremos mais consequências e talvez uma demora ainda maior para conseguir enfrentar o problema do Covid-19. Então é isso, gente. Espero que vocês consigam realizar a pesquisa, tá? E fazer essa ligação, essa relação aí do desmatamento com os impactos ambientais que acabam gerando desequilíbrio no meio ambiente, um desequilíbrio no ambiente de uma maneira geral, correto? Então, até a próxima aula.